E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo que envolve esse universo do futebol, e nessa temporada está transmitindo uma série de campeonatos pelo mundo, com destaque para o campeonato alemão que está terminando. Para assistir a qualquer uma das partidas da Bundesliga, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver, sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Começo com a pergunta do Márcio Sevidanes. Você acredita que se o Pessolano tivesse peças de elenco melhores, o Cruzeiro não sofreria tanto para fazer um gol? Isso é a única coisa que me preocupa. Às vezes pecamos muito no último passe ou na finalização. Se tivéssemos maior qualidade técnica, não sofreríamos tanto. Márcio, obrigado pela pergunta. Eu concordo com a sua avaliação e acho que sim. Se o Cruzeiro tivesse condição de ter jogadores melhores, especialmente ali do meio para frente, a gente conseguiria decidir os jogos com mais facilidade, né? A gente não precisaria sofrer tanto para conseguir fazer um gol. A última partida, por exemplo, a gente ganhou graças a um gol contra. Muito obrigado, lateral do Grêmio. Mas em todos os jogos anteriores, mesmo nesse momento de boa fase, de 3 vitórias seguidas, o gol tem custado a acontecer, né? A gente precisa criar muitas oportunidades até finalmente a bola entrar. No jogo contra a Chapecoense teve o gol do Giovani, depois o gol do Edu. Edu, que é um ótimo finalizador, mas também tinha perdido boas chances de gol naquela partida contra a Chape. Então a gente precisaria ter mais jogadores capazes de decidir partida, mais gente para que mete gol mesmo, não tem muito segredo. Porque o técnico tem feito bem o trabalho dele, né? Consegue organizar o time, achou um sistema mais seguro aí jogando agora com 3 zagueiros, e acho que a maioria deve ter visto o vídeo de bastidores que o Cruzeiro soltou dessa partida contra o Grêmio, né? O Pessolano orientando ali onde haveria um espaço, e exatamente na jogada que ele falou para o Cruzeiro fazer, o Bidu faz o cruzamento e sai o gol da nossa vitória, o que certamente faz com que o técnico ganhe ainda mais o grupo. Mas aí a gente precisa se lembrar de um detalhe muito simples, né? A conta de precisamos ter jogadores de mais qualidade não fecha com a crise financeira que o Cruzeiro vive. O Cruzeiro não passou a ser um time bem financeiramente a partir do momento que o Ronaldo efetuou a compra, tá? Então a gente vai ter que se virar com jogadores mais limitados, com um custo menor, e assim a gente vai ter que continuar arrancando essas vitórias e os pontos para conseguir subir de divisão. O Marcos Vinícius Abdala pergunta: a grande questão agora é saber se temos elenco suficiente para aguentar o ano todo, uma vez que o time do Pessolano é muito intenso. Os jogadores têm saído exaustos. Será que as reposições irão dar conta do recado? Marcos, obrigado pela pergunta. Esse é um questionamento que só o tempo vai nos responder, né? Olhando para o plantel do Cruzeiro, eu acho que na maioria das posições a gente consegue sim ter uma reposição de qualidade, especialmente no meio campo. Acho que nós temos vários jogadores para atuar ali na faixa central, que tem algumas características diferentes, mas muitos jogadores que têm sim boa qualidade e já provaram isso em Série B e alguns até em Série A de Campeonato Brasileiro. Na ala esquerda também eu não tenho preocupação, acho que Matheus Bidu e Rafael Santos são jogadores de um nível técnico parecido e muito bom para esse contexto. Na ala direita fica uma dúvida, né? Tem Leonardo Paes, tem Giovani e tem Rômulo. Ali pro ataque a gente acabou de falar, né? Faltam jogadores que possam ser soluções. Tem algumas apostas, o Luvanor eu acho que vai melhorar, o Jajá também. Tem o Rafael Silva, que ainda não estreou e pode ser uma alternativa diferente. E a zaga ali eu também tenho alguma dúvida, porque me parece que nós temos poucos zagueiros testados em condição de jogar, né? A gente tem Zé Ivaldo, Brock e Oliveira, que tem montado aí um bom trio, que tem passado segurança ultimamente, mas os reservas, o Wagner entrou em algumas partidas, até agora eu pelo menos não consigo ter nenhuma conclusão. E tem aí o Matheus Silva, que parece não ter caído nas graças do treinador, até porque de fato
as últimas atuações não foram boas, né? As primeiras do Mineiro ele jogou bem, as últimas ele caiu um pouco. Tem o Paulo e o Everton da base que podem ser opção, e no gol também me parece que a gente está bem servido. Mas é claro que durante a disputa da Série B pode ser que a gente faça outras mudanças táticas, pode ser que chegue mais gente aí na janela de julho, né? É muito cedo para a gente ficar traçando prognósticos, mas eu acho que em geral, comparando com os outros elencos da Série B, o Cruzeiro está sim numa boa posição. O Matheus Silva pergunta: você acha que o Pessolano pode se tornar um ídolo do clube se conseguir o acesso, até pelo fato de não termos tantos treinadores como ídolos? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que é possível sim, cara, porque se a gente consegue esse acesso nessa temporada, que é o grande objetivo do Cruzeiro, o Pessolano vai ter conseguido uma coisa que outros grandes treinadores da nossa história não conseguiram, né? E a gente pode falar do Filipão, que teve uma passagem curta pelo Cruzeiro, mas uma passagem boa lá entre 2000 e 2001, e daí saiu para a seleção para ser campeão do mundo. E tivemos também Vanderlei Luxemburgo, que ali em 2003 eu acho que foi o melhor treinador da história do Cruzeiro, por um curto período, né? As outras passagens do Vanderlei não foram tão boas assim. Mas como eu sempre gosto de falar sobre essa questão de idolatria, idolatria é uma questão muito subjetiva. Tem torcedor do Cruzeiro que adora o Mano Menezes, que tem uma idolatria por ele. Tem outros que têm esse sentimento com relação ao Marcelo Oliveira. Tem gente que gosta dos dois, tem gente que não gosta de ninguém. Fato é, são técnicos importantes na nossa história, cada um deles ganhou, por exemplo, 2 títulos nacionais, o que é muito relevante quando a gente considera a história do clube, mas com certeza se o Pessolano concluir o trabalho aqui no Cruzeiro, levando a gente de volta para a elite do futebol brasileiro, ele vai ter um lugar aí no coração dos cruzeirenses por ter sido um cara que tirou a gente dessa agonia, né? É o 3º ano na segunda divisão, a gente tem esse medo de seguir afundado aí, mas fica também a esperança de que a partir de agora as coisas sejam diferentes para melhor. O Hudson Douglas pergunta: eu vi o Casimiro falando que ele acha melhor o Cruzeiro jogar no Independência, porque é menor e a torcida fica mais perto empurrando o time. Desconsiderando ou considerando a história do Mineirão, você acredita que é melhor o Cruzeiro jogar por lá e a pressão é realmente maior no Indepa? Hudson, obrigado pela pergunta. Eu, enquanto torcedor do Cruzeiro e considerando a história que o Cruzeiro tem no Mineirão, sempre vou preferir que a gente jogue no Mineirão. Por quê? Porque é o estádio que eu aprendi aí, que eu aprendi a gostar e que eu aprendi que é a casa do Cruzeiro desde que eu sou criança. Então, para mim, se você tem essas possibilidades, o Mineirão sempre vai ser um estádio que tem muito mais a ver com o Cruzeiro do que o Independência, onde a gente já cansou de jogar também. Tem as suas virtudes, mas eu prefiro o Mineirão, isso é uma coisa pessoal. Com relação a essa coisa da pressão ser maior ou menor, de virar um caldeirão, eu acho que depende muito do jogo. Por exemplo, um Cruzeiro e Grêmio no Mineirão, 60 mil pessoas, seria um caldeirão também, seria uma pressão também para cima do Grêmio. Ah, o estádio é diferente, a acústica é diferente, mas eu acho que o Mineirão lotado impõe muito mais respeito a qualquer adversário do que o Independência lotado. Depende do adversário. Se a gente vai ter um jogo com expectativa de público de 20, 30 mil pessoas, você bota 30 mil pessoas no Mineirão, é um ambiente. 21, 22 mil pessoas no Independência é outra coisa. E foi isso que a gente viu contra o Grêmio. Acho que essa questão de qual estádio a pressão é maior ou menor, só os próprios jogadores poderiam dizer, né? Especialmente jogadores que atuaram fora de casa contra o Cruzeiro nesses 2 estádios. Mas a minha impressão vendo de longe é que tudo depende do jogo, tá? 20 mil pessoas no Mineirão, ok. Você faz seu barulho ali, os jogadores estão ouvindo, mas você está vendo que a maior parte do estádio está vazio. 20 mil pessoas no Independência é outra parada. E um detalhe que eu tinha esquecido de falar sobre esse ponto da proximidade. O Mineirão de hoje, a torcida não fica distante do campo como era no Mineirão antigo. É bem mais perto também, tá? Então não tem mais aquela sensação de que está muito distante, né? A pista de atletismo ali em volta e tal. É muito mais perto o Mineirão de hoje também, e o Mineirão lotado é uma pressão do caralho. Quem já esteve lá dentro sabe disso. Pedro Alonso pergunta: você acha que o Benítez, que não vem sendo aproveitado no Grêmio e tem um salário não muito alto, 250 mil, poderia chegar no meio do ano e ser o camisa 10 que precisamos ou precisávamos? Pedro Alonso, obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, eu acho que 250 mil reais é um salário muito alto sim, tá? Considerando o contexto do Cruzeiro, que está na Série B, o Grêmio pode pagar
pagar 250 mil e deixar um jogador na reserva encostado. O Cruzeiro não pode, tá? O Cruzeiro, se for para gastar 250 mil, tem que ser para um cara realmente muito acima da média. E jogadores acima da média não ganham só 250 mil. Então a conta não fecha. E sobre o Martim Benítez especificamente, esses dias até apareceu esse nome, né, lá no grupo que a gente tem de WhatsApp entre os membros, e alguém sugeriu e falou que ele estava encostado no Grêmio. Eu até falei que esse aí nasceu encostado, porque se você olhar bem a trajetória do Martim Benítez, que vai completar 28 anos agora em junho, salvo engano, ele é um cara que apareceu como grande promessa no Independiente, ficou basicamente 10 anos no clube, nunca vingou, nunca conseguiu ser um jogador regular, sempre teve muitos problemas físicos. Aí ele veio pro Brasil em 2020, né, emprestado pelo Independiente para jogar no Vasco, e a galera criou uma imagem do Benítez de que ele é um grande camisa 10, de que ele fez uma temporada espetacular, que eu não sei de onde tiraram isso. Inclusive, se você olhar em números, o Benítez jogou 33 partidas pelo Vasco, fez 3 gols e deu 3 assistências. Isso é um desempenho que credencia alguém a ser um grande destaque individual? E detalhe, o Vasco foi rebaixado com o Benítez. Na temporada passada ele foi mais uma vez emprestado pelo Independiente, dessa vez para o São Paulo, né? Onde começou muito bem ali, Campeonato Paulista, depois deu uma caída. O Benítez é um jogador de lampejos. Você pega, por exemplo, um jogo São Paulo e Fortaleza, ele mete uma puta falta, um golaço, uma bola no ângulo. Tem jogo que ele vai dar uma assistência bonita, aí ele fica tipo 10 jogos sem fazer nada. E agora no Grêmio, pouquíssimas partidas, apenas 2 vezes titular, né? É um jogador que realmente parece pouco intenso, eu diria, pouco disposto a se envolver no jogo, e justamente por isso é um cara que não tem nada a ver com o estilo que o Pessolano gosta de implementar no time, tá? Se tem uma coisa que todo jogador do Cruzeiro tem que fazer é se entregar, e o Benítez não faz isso, não fez no São Paulo, não faz no Grêmio, não fez no Vasco também, grande coisa, e duvido muito que fizesse no Cruzeiro se viesse pra cá. Então, pra quem fala em camisa 10, buscar no aeroporto, esse aí pra mim definitivamente não seria um bom nome. Então, quem é que você sugere, Emerson, que seja esse camisa 10? Então, ninguém. O Cruzeiro não joga com camisa 10. O Cruzeiro joga atualmente com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes e 3 atacantes. Às vezes mais um jogador recuado, né? 3 no meio e 2 atacantes lá na frente. Nós não precisamos desse camisa 10. A gente precisa que o time seja organizado para atacar. E quem tem a obrigação de armar o time, de criar uma jogada? Todo mundo. Os volantes têm que criar, os zagueiros criam jogadas, os alas têm que criar, os atacantes, todo mundo. Esse negócio de ter um jogador que é o responsável por armar o time, isso existia no futebol até a década de 90. Hoje não existe mais. E eu acho que já passou da hora dos torcedores começarem a assistir um pouco mais os jogos e entender, não existe espaço naquela faixa do campo onde jogava o camisa 10, ali na intermediária adversária, né, da bolota do meio campo para frente. Não tem espaço ali, gente. Quem tem algum espaço para jogar hoje no futebol são os zagueiros, mal os volantes, nem os volantes têm tanto espaço assim. Então você tem um jogador como camisa 10, o que é que vai acontecer com ele? O que aconteceu com o Paulo Henrique Ganso, o que o próprio Pessolano está falando e indicando que vai fazer com o Marco Antônio, de botar esse cara para jogar mais recuado, para que a bola saia com mais qualidade. Porque naquela função, perto da área, não tem espaço. Dominou, já chegou um e te roubou a bola, irmão. Não dá para pensar. E o próprio Martim Benítez é um jogador que sofre um pouco por essa característica, né? Especialmente jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro, gente. Se na Série A não tem muito espaço e os jogos são muito pegados, muito intensos, na Série B o pau canta ainda mais, porque é menos qualidade técnica, então os caras têm que fazer valer a vontade, a raça, a disposição para conseguir ganhar. O Bad Trip escocês pergunta: numa eventual oitavas de Copa do Brasil, quais times da Série A o Cruzeiro tem condições de jogar de igual para igual e avançar, e qual você não gostaria de pegar de jeito nenhum? Bad Trip, obrigado pela pergunta. Acho que primeiro a gente tem que focar no Remo, né, nessa partida decisiva de quinta-feira, que vai ser complicada sim, a gente vai ter que jogar muita bola para conseguir passar, mas vamos partir do princípio que vai dar tudo certo na quinta e a gente vai seguir. Quem eu não gostaria que o Cruzeiro enfrentasse de jeito nenhum? Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Por quê? Porque são 3 elencos muito melhores que o nosso. Todos os outros times envolvidos na competição, ainda que tenham plantéis melhores que o do Cruzeiro, eu acho que a gente consegue encarar de igual para igual. Vamos ganhar ou vamos perder? Não sei, isso aí é o jogo que vai definir. Mas a possibilidade de ganhar, a gente tem de ganhar de qualquer um, inclusive de Flamengo, Palmeiras e Atlético.
mas a chance é muito menor porque a diferença de qualidade é muito grande. E nós vimos no Campeonato Mineiro que o Cruzeiro é capaz de competir com o Atlético, por exemplo, né? Foram 2 partidas, nós perdemos ambas, numa com a ajuda de arbitragem e na outra porque os caras foram melhores e aproveitaram a nossa incompetência. Mas nos 2 clássicos a gente se lembra, deu jogo. O Cruzeiro foi competitivo, o Cruzeiro teve chance de fazer gol antes de tomar os 3 gols na final, poderíamos ter aberto o placar, a história do jogo poderia ter sido completamente diferente, né? Então eu acho que hoje o Cruzeiro é competitivo contra qualquer adversário. A gente tem alguns que certamente não seríamos favoritos, esses 3 que eu citei, mas os outros a gente encara. Só que a gente é capaz de ganhar ou perder para qualquer um, porque é futebol, né? Não é matemática. Por fim, o Daniel Soares pergunta: o John Textor, dono do Botafogo, já falou em Liga no Brasil. Você é a favor da Liga Brasileira? Inclusive reduzindo o comando da CBF, a Copa do Nordeste é uma liga. Daniel, obrigado pela pergunta. O Ronaldo também já posicionou de forma bem clara que o Cruzeiro é favorável à criação da Liga, inclusive quando os clubes assinaram lá a tal da Libra, né, essa proposta de nova liga, o Cruzeiro foi um dos times aí que assinou a favor. E eu acho sim que é muito interessante que os clubes organizem o próprio campeonato e tirem esse poder da CBF, tá? Sou totalmente a favor que exista uma liga no futebol brasileiro. Mas tem que ser uma liga que proponha uma divisão, né, mais interessante das receitas para todos os adversários. E não é para fazer igual a distribuição de grana de TV aberta, que acontece desde 2019, né? Que ela é meio para inglês ver. Por quê? Você divide numa proporção mais igualitária a receita de direitos de transmissão na TV aberta, mas no pay-per-view e na TV fechada continua aquele abismo. Então quando você pega a comparação do que ganha o Flamengo e no que ganha o Juventude, times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro hoje, é ridículo. Os caras jogam o mesmo campeonato e um time recebe, sei lá, 30, 40 vezes a mais que o outro. Isso não pode acontecer. E já que eu citei esses 2 clubes, né, Flamengo e Juventude como exemplos, vamos só entender o que significaria uma divisão mais correta aí da grana de TV, que é o principal bolo que os clubes têm para receber. Significa que o Cruzeiro subindo para a Série A, tá? Isso totalmente contra a ideia de subir no tapetão ou subir porque criou outra liga e o Cruzeiro vai ter uma vaga na primeira divisão. Não, a gente tem que subir dentro de campo, tá? Mas o Cruzeiro consegue o acesso. Isso significa que a diferença do que a gente ganha em relação ao Flamengo vai diminuir, mas a diferença no que a gente ganha em relação ao Juventude também tem que diminuir, entendeu? Os times têm que ganhar não apenas pelo tamanho que tem, mas ganharem por causa daqueles pré-requisitos, a posição que ficam no campeonato, o quanto geram também da questão da audiência para a TV, que é relevante, e ter uma parte maior que é dividida igualmente entre todos os 20 participantes da competição. Esse negócio de implodir o Clube dos 13 que aconteceu lá atrás, ela foi muito bom para clubes como o Flamengo, como o Corinthians, que passaram a receber um valor muito maior porque negociam individualmente, enquanto outros clubes, como o Cruzeiro, o próprio Atlético Mineiro, ficaram ali num bloco intermediário em que hoje a gente, comparado a Flamengo e Corinthians especialmente, a gente ganha muito menos do que ganhava há 20 anos atrás. Mas para ser bem sincero com você, cara, olhando as movimentações, o nível dos nossos dirigentes, eu não tenho muita esperança que essa liga de clubes brasileira saia tão cedo, tá? Justamente porque o pessoal se perde muito em discussão de arbitragem, em picuinha besta, né? E no final das contas é difícil se chegar a um consenso e seria importante ter agora uma união dos clubes para que todos eles ganhem mais de uma forma mais equilibrada, né? Quanto mais equilibrado é um campeonato, mais interessante ele é. A Premier League é o melhor exemplo disso. Por que o campeonato é tão bom? Porque todos os times podem ganhar de todos os times, ainda que a gente tenha hoje 2 clubes que conseguem se destacar por causa de trabalhos espetaculares dos seus treinadores e dos seus elencos, mas tem gente capaz de competir com eles. E esse equilíbrio que sempre foi colocado como uma virtude do campeonato brasileiro, né? Que todo mundo pode ser campeão no início do campeonato. Na prática a gente está vendo que nos últimos anos isso está se perdendo, né? Porque sempre os mesmos clubes que conseguem ter um poder econômico maior que têm brigado pelos títulos, enquanto os outros, afundados em dívidas, nos seus próprios problemas também, né? Muitos aí têm até caído para a Série B, como a gente está vendo nessa temporada, Cruzeiro e Vasco, e o Grêmio, que é uma exceção mesmo, que foi um absurdo esportivo o rebaixamento deles. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas abordados nesse vídeo e para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo.
Valeu!